Ocarina of Time tem 99 de nota no Metacritic, maior nota que um jogo já recebeu naquele site, maior que o Half-Life, maior que o Resident Evil 2 que lançaram na mesma época, é muito maior do que qualquer outro título de Zelda. E a pergunta que ninguém faz é, Ocarina of Time é o melhor jogo da história, ou só foi o jogo que ninguém teve coragem de criticar direito? Eu já joguei um tempo e eu tô realmente aproveitando o lançamento do remake para deixar meio anotado as coisas que eu não gosto aqui, porque a minha experiência com esse Zelda em específico não foi uma das melhores. Mas antes deixa eu contextualizar, porque eu aposto que mais de 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo nunca nem encostou o dedo no controle de Nintendo 64. Pra quem não sabe, o controle 64 é essa coisa feia aqui. Todo mundo fala de Ocarina of Time, como ele faz parte de ser um gamer, mas a maior parte da galera que fala isso só conhece pelo nome. E olha que tem gente que nem o nome acerta direito, porque eu já achei uma pessoa que chamava o Link de Zelda, e a pessoa tava querendo argumentar comigo que Ocarina of Time era bom. Eu fiquei, cara, você não sabe nem qual é o nome do protagonista, cara, que merda é essa? Ocarina of Time saiu em 1998 pro Nintendo 64 e definiu praticamente o que entendemos hoje como um jogo de aventura 3D. O legado das mecânicas desse jogo é inegável, porque graças ao Zelda Ocarina of Time, outros gêneros parecidos conseguiram existir, que eu vejo ele como uma base de uma árvore que deu frutos de vários outros jogos com mecânicas que foram inspiradas, parecidas e até modificadas. Só que esse mesmo jogo carrega duas mecânicas que até hoje, sem a nostalgia e sem filtro, fazem você querer jogar o controle na parede. Enfim, vamos em partes, porque para entender o tamanho do problema, primeiro você precisa entender o tamanho da proeza que isso aqui fez. 1998, o ano de lançamentos como Resident Evil 2, Metal Gear Solid, StarCraft, Half-Life, Banjo-Kazooie, Castlevania Symphony of the Night. Isso aqui não é uma lista de jogos bons, é sem exagero, é um dos anos mais competitivos da história dos games. E nesse grande cenário, um jogo de espada e escudo sobre um guri de orelha pontuda saiu como queridinho da crítica, enquanto o Banjo-Kazooie te dava um mundo bonito e linear, Ocarina of Time um Hyrule inteiro. E quase eu morro falando Hyrule. Desgraça. Tanto ele no passado quanto no futuro, cada um com consequências diferentes. E não é força de expressão, até hoje se aponta que mecânicas inteiras de Star Fox, Metroid, Kingdom Hearts vieram diretamente ou indiretamente do sistema de Ocarina, o sistema que Ocarina inventou primeiro. E parece um pouco de exagero botar Zelda Ocarina of Time pra brigar com Metal Gear Solid, mas é tipo, claramente Ocarina of Time é um dos jogos com a maior quantidade de conteúdo da época. Cada NPC em Kakariko, no deserto, na floresta Kokiri, tem cara própria, tem dungeon, tipo Templo da Floresta, e em 1998 sem nenhuma indicação ou tinta amarela, parecia incrível. Esse jogo tem momentos que você fica até surpreso, e eu nunca vou esquecer que tive que estar dentro de um monstro pra salvar uma princesa que se recusava a andar. O Link ficava numa pose que parecia que você ia jogar uma bomba lá do Bomberman, só faltava explodir essa vagabunda. Vamos para o item mais genial desse jogo, que é a Ocarina. 7 melodias que podem abrir portas e passagens em lugares completamente diferentes nesse mundo. Só que na prática o jogo te dá zero de indicação de qual música usar ou aonde usar. Você pode acabar ficando horas, e quando eu tô falando horas é realmente horas, tentando lembrar como faz uma bendita música, tipo a música do sol, ou pra quem jogou em inglês, a Sun Song, só pra resolver aquele puzzle em específico. Sem contar que você tem que ficar anotando a sequência das músicas do seu lado pra você não esquecer como faz isso. Porque não basta só ter 7 músicas. Cada música você tem que apertar uma sequência exata de botões pra ela funcionar e não ficar anotado em lugar nenhum. Eu só fico triste que eu não tô inventando frustração. O próprio diretor do jogo se desculpou publicamente pela forma que o Templo da Água foi projetado. Não foi uma review negativa de internet, foi o cara que criou o templo. Porque quando você vai jogar o jogo, tu vê que os templos não são tipo templos convencionais, são literalmente puzzles gigantes. Todos eles são labirínticos, cheios de inimigos, e você tem que ficar mais resolvendo quebra-cabeça do que realmente batendo nos inimigos, já que eles sempre vão dar respawn. O Templo da Água que eu citei anteriormente, ele exige que você altere o nível da água constantemente, enquanto isso em 3 andares de templo, misturando com o fato que ele é um quebra-cabeça, os inimigos sempre vão dar respawn, parece uma dor de cabeça. E isso faz muita gente travar nesse jogo, porque não basta só ganhar do inimigo, você tem que achar uma chave para abrir uma porta para acessar outra parte com outro quebra-cabeça. Aí você mistura esses templos, que são grandes puzzles, com a mecânica da Ocarina que você não sabe quando você vai usar ou qual você vai usar, dá uma leve dor de cabeça a mais. E isso não é nem porque eu tô falando mal do jogo, é realmente algo um pouco indignante.
porque você tá sendo jogado num mundo aberto 3D que não tem praticamente nada. E eu não vou culpar o jogo, talvez eu seja muito ruim, porque às vezes eu tive que recorrer ao YouTube pra descobrir o que eu tenho que fazer ou até aonde eu tenho que ir, porque realmente eu não conseguia entender exatamente, às vezes eu ficava preso em quebra-cabeça. Eu talvez seja muito burro. E eu acho um pouco estranho porque eu fui perguntar pro ChatGPT quanto de puzzle esse jogo tem, e ele me deu uns 45%. Eu sinceramente achava que era bem mais do que isso, tipo uns 65%. Acho que isso é uma das coisas que me afastou desse jogo, porque o design que o próprio estúdio reconheceu como errado é o ponto de remodelar inteiro esse jogo, como foi no remaster de Nintendo 3DS. Colocaram uma luz guiando o jogador e tirando a necessidade de pausar o jogo toda hora só pra trocar a bota de ferro. Se o jogo já era considerado bom, a Nintendo não teria gastado dinheiro corrigindo um jogo de 13 anos atrás. É bem frustrante você ter que ficar toda hora tirando e colocando um item obrigatório na exploração de um lugar. Esse jogo já foi relançado no GameCube em 2003, remasterizado no 3DS em 2011 e agora a Nintendo anunciou oficialmente um remake para Switch 2, chegando logo aqui em 2026. E sabe quanto de gameplay a Nintendo mostrou? Nada. Um teaser com poucos segundos com a palavra Reborn. E é a quarta vez que essa empresa vende o mesmo jogo pra você. Quarta vez todo mundo vai comprar sem pensar duas vezes. Se esse novo Zelda é um remake, por favor, seja que nem a Capcom está fazendo com Resident Evil, que mudou completamente ao ponto de ser uma experiência moderna que agrada tanto a antiga geração quanto a nova geração. E olha que eu não tô reclamando à toa na falta de detalhes sobre esse jogo, porque o mesmo jogo que não te dá pista de qual música tocar é o mesmo jogo cuja única ferramenta de orientação é uma fadinha chamada Nave gritando. E o que você quer dizer com isso? Isso não é porra nenhuma. 99 de 100, baseado em só 22 análises da crítica especializada. Compara isso com qualquer lançamento de hoje. O jogo AAA recebe mais do que 100 reviews fácil. Mais opinião, mais divergência, mais chance de qualquer um apontar o óbvio. Que Ocarina trava no ritmo, que o tempo da água é mal sinalizado, que a nave é insuportável. E falar nave parece que tá falando de alienígena. Em 1998 isso simplesmente não existia. Não tinha gente o suficiente questionando, não tinha fórum, não tinha YouTube, não tinha crítica. O 99 não é mentira, mas também não é uma medalha de perfeição absoluta. É uma fotografia de um momento que na prática ninguém teve a chance ou a coragem de discordar. E sabe qual é o mais legal disso tudo? Isso não diminui o jogo, pelo contrário, prova que a grandeza de Ocarina nunca dependeu daquele número. Ele tá espalhado e invisível dentro de praticamente todo o jogo de ação e aventura feito depois dele. A nota podia ser 80, podia ser 70, podia ser qualquer merda. O impacto seria exatamente o mesmo. Tá me entendendo? Às vezes a idade não é um problema no jogo. O problema é a forma de como a gente trata nota e review ultimamente. E é por isso que eu valorizo canais que fazem vídeos sinceros de jogos, que não ficam com medo ou babando ovo de empresa pra ganhar um lançamento. Sem contar que logo essas mesmas empresas vão estar usando o avatar de IA pra promover seus próprios produtos e esses criadores vão sumir. E pra quem será que eu lancei essa indireta, né? Ocarina of Time merece estar no topo? Sim, sem essa de mas era outra época como desculpa fácil. O jogo genuinamente mudou a forma como fazemos aventura. Isso é um fato sem nostalgia. O jogo é sim incrível e inovador. Minha crítica vai além desse puzzle que eu não gosto, mas sim da mentira que vendem e me venderam. Porque nunca falam pra você que esse jogo tem puzzle, só fala que é incrível, tem uma história e aventura espetacular. E isso que não gosto, não te contam talvez um pouco da parte ruim, que o jogo só é perfeição. Esse jogo, como qualquer outro jogo, não é intocável. Ocarina of Time é muito bom, mesmo com essas duas mecânicas podres. Claramente, se esse jogo fosse feito hoje, qualquer estudante de game design ia apontar isso como um erro e retirar na hora. E fingir que isso não existe só porque o jogo é sagrado é um tipo de fanatismo que trava o pessoal. E a boa notícia é que a Nintendo parece saber disso. O remake pro Switch 2 promete visuais de tirar o fôlego e design atualizado. E se a Nintendo for ousada que nem a Capcom foi nos seus remakes, a gente vai ganhar uma experiência tão redonda que não vai nem fazer sentido chamar isso de um remake. Vai ser simplesmente a versão definitiva de uma obra que sempre mereceu mais do que só nostalgia. Mas também, se a Nintendo só trocar a textura e deixar o Ocarina do mesmo jeito, aí é paia. E assim a gente vai saber que a Ocarina of Time vai continuar presa no tempo, tipo aquela fadinha irritante que fica me enchendo o saco.